Prezado aluno, boa noite. Vamos falar hoje na nossa videoaula a respeito da vibração e a saúde do trabalhador, parte 8. Bem, antes de iniciarmos, eu gostaria de comentar que esse início dessa videoaula ainda está baseado no assunto de vibrações da aula anterior, tá? Então, assim, só para a gente enfatizar alguns fatores, eu resolvi colocar aqui alguns exemplos só para a gente obter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre esse assunto, tá? A origem das vibrações nas máquinas, elas podem ser por envelhecimento das máquinas e partes móveis, desequilíbrios, pancadas de objetos, impulsos, choques, movimentos alternados. Bem, desses que eu citei aí, vamos a uns exemplos. Pancadas de objetos. Essas pancadas de objetos eu coloquei como exemplo porque isso acontece no ambiente de trabalho, ao qual o trabalhador ele opera um determinado tipo de maquinário ali. Então, assim, às vezes a utilização de uma ferramenta para fazer um ajuste, né, de uma peça dessa máquina, e uma ferramenta que muitas das vezes não é a adequada a fazer isso, causa danos a esse equipamento. Esses danos podem ser justamente a questão realmente de gerar vibrações depois de algum tempo de uso, né? Às vezes esse equipamento ele já é utilizado há bastante tempo, então ele precisa realmente de uma manutenção bem rígida ali, de período a período, para evitar que ele cause justamente esses ruídos, né, que ele causa essas vibrações aí, que consequentemente vai estar expondo aí o trabalhador, tá? Desequilíbrios eu coloquei porque às vezes esse equipamento ele é colocado num piso desnivelado, por exemplo, e essa depredação, né, do solo acaba causando realmente danos a esse equipamento, quando na realidade ele deveria estar fixo no chão, de alguma forma parafusado, né, fixo na parede. Então, assim, o fato de não ter sido instalado de forma correta também pode acabar gerando realmente algum tipo de dano a ele, que consequentemente vai estar aí gerando ruídos e vibrações, certo? Bem, com relação à avaliação, a avaliação da exposição das vibrações é efetuada com registro de determinados parâmetros. Claro, toda a legislação prevê parâmetros para a utilização de equipamento, parâmetros para medição e avaliação. Na vibração não é diferente. Então, quais são esses parâmetros? Amplitude, frequência e etc. Eu coloquei exemplo aqui. Utilizando equipamento de medição constituído por um captador, que no caso aqui eu coloquei o exemplo acelerômetro, tá? É um deles, um dispositivo de amplificação, muito comum e muito utilizado para avaliar vibrações, tá? Método de medição aplicada à norma ISO 2631/1 de 1985. Essa aqui, ela avalia a exposição de vibrações globais do corpo. E a 5349 de 1986, ela faz a questão da avaliação da exposição de vibrações transmitidas às mãos. Então, assim, existem algumas normas, no caso ISOs, que estabelecem critérios de medição para avaliação, tá? A gente precisa conhecer. Quando se fala de saúde do trabalhador, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? O assunto de vibração cessou aqui, a gente vai começar a falar sobre um outro aspecto que também causa aí danos severos à saúde do trabalhador, né? Quando a gente fala de higiene e segurança, devemos considerar outros riscos dentro desse ambiente de trabalho. Homem e o trabalho. O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos. Foi através dele que as civilizações conseguiram desenvolver e alcançar o nível atual. O trabalho gera conhecimento, riquezas materiais, satisfação pessoal, desenvolvimento econômico. Por isso, ele é e sempre foi muito valorizado em todas as sociedades. Claro, o trabalho ele é extremamente importante, né, ao desenvolvimento econômico de cada indivíduo, das empresas, de uma sociedade. Quando se fala de saúde do trabalhador, a gente vai comentar um pouco sobre a questão do cenário
do cenário do crescimento tecnológico, né? É claro, a gente vai dar aí uma enfatizada com relação ao passado. Lá no início do crescimento tecnológico, né? Quando na realidade, aqui eu comentei o seguinte: não havia critérios para recrutamento de mão de obra, onde homens e mulheres e até mesmo crianças eram selecionadas para sem qualquer exame inicial de saúde. Então, assim, quando a gente pensa em questão do avanço tecnológico, no início, bem lá atrás, a gente tem que levar em consideração, ou pelo menos relembrar, que aquele ambiente era um ambiente que não havia uma preocupação com a saúde do trabalhador, não havia preocupação com a segurança dele, né? Então, se não fazia exames, não havia como diagnosticar as patologias, né? Não havia como perceber se aquele indivíduo estava doente, se ele já tinha um problema de saúde, né? Se ele já tinha uma doença já crônica ali instalada. E então esses ambientes realmente eram ambientes que se tornavam bastante perigosos, né? A saúde desse trabalhador. Isso falando-se da época, do período no passado, né? Então aí, quando a gente vai aqui para outro conceito, 1802, Lei Saúde e Moral dos Aprendizes, foi a primeira, vamos dizer assim, que foi o primeiro momento em se falar de saúde ocupacional, que foi a primeira lei de proteção dos trabalhadores, que estabeleceu 12 horas de trabalho diário, proibia trabalho noturno, obrigava os empregados a lavar as paredes das fábricas 2 vezes ao ano e tornava obrigatória a ventilação nas fábricas. Então, se a gente observar, dentro dessa lei, ela já houve assim uma certa preocupação com a saúde e segurança dele. É claro que ela não abrangeu necessariamente todos os aspectos que hoje a gente conversa, né, num ambiente de trabalho, com o trabalhador, com palestras, treinamentos, né, você faz ali uma integração, o trabalhador inicia fazendo uma integração e passa por um treinamento operacional específico. Então, é claro que essa lei ela não foi tão abrangente assim, mas para a fase inicial ela já deu aí os seus primeiros momentos relacionados à saúde do trabalhador. Aqui, ainda relacionado a esse aspecto, eu coloquei um conceito, segundo Couto: o estresse é um estado em que ocorre um desgaste anormal da máquina humana, né, o ser humano, o indivíduo, ou a redução na capacidade de trabalho ocasionadas basicamente por uma desproporção prolongada entre o grau de tensão a que o indivíduo está exposto e a sua capacidade de suportá-la. Existem várias formas de você conceituar a questão do estresse, você encontrar um conceito relacionado a isso. Mas esse conceito aqui ele é bem amplo. E a partir disso você entende o quanto o estresse ele é danoso ao trabalhador, né? Quando a sobrecarga de trabalho realmente chega, quando ele assume responsabilidades que muitas das vezes ele não estava preparado, né? Ou então quando ele é cobrado constantemente a alcançar aquela meta. Então, assim, são situações que às vezes o próprio indivíduo ele não está preparado para aquilo, seja pela falta de experiência também, isso também pode acontecer. Então, assim, às vezes o ambiente de trabalho, ele toma uma proporção muito grande nessas questões de saúde, mas a saúde relacionada à depressão, essa questão que envolve a ansiedade, né? O estresse, ele chega com tudo isso. O importante é que nós devemos identificar, nós profissionais de segurança, para tentar tratar isso da melhor forma possível. É claro que muitos desses aspectos aqui não será a segurança do trabalho que vai resolver sozinho, né? Ela vai ter que estar atrelada aí às outras áreas, né? Da área da saúde, que vão poder estar ajudando esse trabalhador. Alta competitividade, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Até comentei, mas aqui tem outros exemplos relacionados realmente aos aspectos que pode aí desencadear uma depressão, uma ansiedade ou um estresse. Grande volume de trabalho e pouco tempo para realizar, ameaça de desemprego, né? Está sendo ameaçado constantemente ali pelo líder, pelo chefe, tarefas repetitivas e pouco gratificantes, mudança na estrutura da empresa, aumento de responsabilidade com promoção ou não,
né? Foi aquilo que eu comentei. Cobranças excessivas e baixos salários são algumas das situações que realmente tornam o colaborador propenso a desencadear essas doenças, né? Essas doenças aí. Que tipo de pessoa tem mais propensão a desenvolver estresse? Então, as pessoas que trabalham no processo produtivo, na produção, setores administrativos como financeiro, contábil, RH, tem várias áreas. Eu coloquei só como exemplo, tá, gente? Mas tem várias áreas que a pessoa envolvida dentro de uma situação que ela não está preparada, ela pode realmente vir a desencadear, né? Algumas outras doenças ou doenças relacionadas ao estresse, à ansiedade, à depressão. Prevenção de estresse, eu coloquei aqui, evitar assumir responsabilidade dos outros, parar de correr contra o relógio, controlar a hostilidade, são algumas formas, né? Você também pode praticar atividade física, né? Existem outros meios aí que a medicina disponibiliza para que o indivíduo faça, para que ele relaxe, para que ele não viva sob aquela pressão psicológica do trabalho, né? 24 horas por dia, porque ele tem que ter um momento para ele, um momento de lazer, um momento para ele relaxar sozinho, relaxar com a família, não é verdade? Aqui eu coloquei um outro aspecto aqui, estresse organizacional, os principais sintomas, quais são? Nervosismo, irritabilidade, ímpetos de raiva, né? Dor nos músculos, pescoço e ombro, dor de cabeça, alteração do sono, fadiga. Isso aqui, na realidade, são alguns exemplos do que o estresse ele pode ocasionar dentro da organização, né? Os principais sintomas. É claro que cada pessoa, cada indivíduo reage de forma diferente a determinada pressão psicológica dentro do ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Então, assim, cada pessoa, cada indivíduo tem uma forma diferente de se comportar, de agir, né? De tratar esses momentos de estresse, esses momentos de ansiedade. O importante para o SESMIT é ele conseguir identificar isso dentro do ambiente de trabalho, porque isso pode ser um problema. A pessoa estressada, a pessoa cansada, a pessoa desmotivada, ela pode tanto se acidentar quanto causar acidente aos demais colegas, certo? Estresse é uma das principais causas de acidente, né, de trabalho. Uma das grandes preocupações das equipes de saúde e segurança profissional, o estresse tem sido apontado como uma das principais causas de acidente no local de trabalho, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, aqui a gente está vendo aqui, basicamente, o que o estresse causa, né? As pessoas estressadas, elas tendem a se acidentar, elas tendem a causar acidentes ao colega, né? Elas tendem a causar também perdas materiais, porque o comportamento dessas pessoas, muitas das vezes, ele pode mudar de uma hora para outra, devido justamente aos fatores que nós comentamos anteriormente, né? Seja sobrecarga de trabalho, seja realmente ele não cumprir as metas, seja por ele estar recebendo um salário que de repente é um salário muito baixo, né? Um salário que ele não concorde, ou mesmo que não seja de acordo com a função dele, porque isso acontece, a gente sabe disso. Às vezes a pessoa desenvolve duas atividades relacionadas a duas funções diferentes, distintas, e ele só recebe por uma. Então, isso são situações que, se a gente analisar no cenário atual, é muito comum, né? Então, assim, chegou a tecnologia, o avanço tecnológico melhorou drasticamente a vida do indivíduo, mas com isso também vem toda uma problemática. E uma dessas problemáticas é justamente tratar esses fatores, certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente procurou trabalhar um pouquinho mais assim outros riscos, né? Dentro da questão quando abrange higiene e segurança, nós temos que tratar outros aspectos aí que pode ou não causar acidentes, desencadear doenças, né? E aí esse é um problema que dentro do ambiente de trabalho o SESMIT realmente precisa trabalhar de forma incansável, né? E tentar aí identificar esses fatores para tratar de alguma forma, né? Evitar que isso realmente se agrave ao ponto realmente de causar outros danos à saúde desse indivíduo, desse trabalhador, né? Bem, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Até a próxima, se Deus quiser.